Hello there! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência, a nossa experiência, né? Hoje eu tenho a Brenda aqui como convidada, obrigada por vir. Olá! A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa experiência nos Estados Unidos como au pair, tá bom? E aí, vou começar perguntando pra você então. Ok. Primeira coisa que eu queria saber é onde você morou nos Estados Unidos? Eu morei em Virgínia, que é um estado meio norte, meio sul, fica ali no meio, né? Na costa leste. E eu morei em Richmond, que é capital ali de Virgínia, mas é a cidade, né? Capital. Eu morei no bairro de Chesterfield. É isso, e você, Sá? Onde você morou? No meu caso, eu morei em dois estados diferentes, né? Eu morei em Nova York e na Virgínia. Eu morei em Long Island, em Nova York, e na Virgínia a gente chamava subúrbio de DC. Ficava no subúrbio de DC, que é uma cidade que chama Great Falls. Agora eu queria saber um pouquinho também sobre sua família, o número de crianças que você cuidou, como que era a tua família. Foi um tempo para eu escolher essa família. Eu fiz entrevista com umas 5 famílias antes de eu escolher eles. E eu achei eles perfeitos, assim, porque eu tava procurando por crianças mais velhas. Eu não queria criança pequena, não queria trocar fralda, não queria nada disso, não queria chororô na minha cabeça. Então, minhas crianças, na época, elas tinham 8 e 11 anos. Então, eram 2 crianças só, já eram grandes, assim, não me dava trabalho. E a família era incrível, eles eram super legais comigo, enfim. O pai era muito gente boa, a mãe também. Então, foi bem tranquilo, assim, pra mim, minha experiência, porque as crianças eram já independentes, no caso. Então, foi super legal. Bacana. No meu caso, com relação à família, já foi totalmente diferente, né? Você teve 2 famílias, né? Então... Além de eu ter tido 2 famílias, ainda eu não tive o cuidado de pesquisar sobre as famílias e fazer mais entrevista. Então, assim, eu tava muito ansiosa. A primeira família que falou comigo, eu já fechei. E eles tinham 4 filhos. 4 filhos. Ai. E no meio do programa ainda, a minha host mom, né, que é a mãe anfitriã, ela ficou grávida. Então, no final do programa, eu estava com 5 crianças, né? Um bebezinho, né? Não, quando eu cheguei lá, na verdade, eram 3 meninos. Na época era 8, 7 e 6. Uma garotinha de 2 anos. E depois, no meu último mês que eu fiquei com eles, era uma criança, a recém-nascida, né? Aí nasceu a... Escadinha total. Exatamente. Loucura, foi loucura. Mas foi muito bom. Foi muito bom, porque eles eram uma família, assim, eles eram bem rígidos, né? Com as regras da casa e tudo. Mas eles eram bem rígidos com relação à educação das crianças também. Então, em nenhum momento eles deixavam as crianças me desrespeitarem. Eles ficavam todo momento junto comigo, porque são 4 crianças, é muita coisa. Então, foi bacana. Já para a segunda família, foi bem mais tranquilo, assim. Foram 2 meninas. Na época, a mais velha tinha 7 e a menorzinha tinha 2 anos. A família, eles eram mais liberais com a educação das crianças, então a menina era um pouquinho difícil, a mais velha, a neném era mais tranquila. E eu me dava bem, tanto com a primeira família quanto com a segunda família, mas eu acho que se eu fosse falar assim, acho que a segunda família eu tive um relacionamento bem melhor, assim, conversava bem mais com a minha host mom e até de coisas assim mais pessoais. Então, O bom de você escolher bem a família, uma dica... Acho que a gente, né? Já pode dar uma dicasinha, claro. Não escolha a família na pressa. Não escolhe achando que você não vai achar outra. Escolhe pensando nos seus objetivos. Você quer bebê? Bebê. Você quer criança maior? Criança maior. Você tem que pensar no que você quer, porque você também não vai lá só pra servir, né? Você vai pra aprender, pra se desenvolver, enfim. Então isso é muito importante. Experiência própria aqui. Tem que ter autoconhecimento, né? Que nem a Brenda falou, ela não gostava de bebês, né, no caso, não queria criança chorando. Exato. No meu caso, eu tinha e tenho muita experiência com crianças de todas as idades. Pra mim, isso não foi um problema. Mas eu só acho que foi muita criança, né, ao mesmo tempo, né. Tem au pair que cuida só de uma criança, eu cuidava de 4. Então eu fazia 4 vezes mais, literalmente. Então, só esses cuidados, né. Mas foi uma experiência boa. E é bom você ter esse feeling
com a família também, de você mas... se sentir bem com eles. Porque não adianta, você vai morar na casa deles. Então Exatamente. não adianta você não ter um relacionamento bom com a família, senão vai ser péssima a experiência. Com certeza. Então você poder conversar, você poder expor o que você tá sentindo, você pode melhorar. A minha host me dava muito feedback, assim, de tipo, você tá bem nisso, mas pode melhorar isso. Então isso é muito importante, ter essa comunicação com a família, é muito bom também. Claro. E o relacionamento com as crianças também, que é muito importante. Se você se der mal com as crianças, complica, porque você passa a maior parte do tempo com elas. Né? Mas acho que é uma coisa importante aqui, tem que gostar de criança, né, gente? Por favor, assim, não tem como. Normalmente quem gosta de criança tem um tato maior e consegue desenvolver um relacionamento melhor com as crianças, né? Acho que isso é muito importante. Se você tem uma experiência já, vai te ajudar bastante. Eu confesso que eu não tinha muita experiência com criança, mas assim, justamente por isso que eu queria criança maior, que eu poderia conversar, que eu poderia desenvolver o idioma, sabe? Que eu poderia desenvolver com eles, ajudar eles, fazer lição, enfim, isso me ajudou bastante. Então você tem que ver também o que você quer. Não adianta você escolher assim de qualquer jeito. Verdade. Autoconhecimento é muito importante nesse momento, né? Não é só o que você quer, mas os seus limites também, né? Exatamente. E eu quero te perguntar sobre os estudos, como é que foi lá, né? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos com a mesma família. E você estudou os 2 anos, como é que foi? Sim. Primeiro, a gente tem os créditos, né? Que a gente tem que seguir, são 6 créditos por ano. Que a LCC, que é a LCC, lá, a coordenadora, ajuda a gente bastante nisso, ela direciona bastante a gente. Eu, pelo menos, tive uma boa experiência com a minha coordenadora lá da área. Mas, assim, os meus créditos eu fiz na Richmond University e outra universidade de Maryland, que era curso de fim de semana. Eu fiz 2 cursos de fim de semana e aí já bateu os créditos, mas aí eu fiz outro na Universidade de Richmond. E aí eu fiz mais crédito do que eu precisava, assim, né? Claro. Mas esses são os obrigatórios que você tem que fazer, e você escolhe o que você quer. Mas assim, tem várias opções, tanto de idioma, enfim, a área que você quiser. Você pode ter várias opções. Mas assim, de dia a dia, eu fazia nas igrejas, eu fazia em 2 igrejas, próximo de onde eu morava, que é gratuito, e eles oferecem o ESL, que é a English as Second Language. Eu fazia curso de segunda, terça e quarta, de manhã, então eu deixava as crianças na escola, ia pro curso, e assim, era incrível, porque eram pessoas do mundo todo, que moram lá milhões de anos, e eles ainda estão tentando aprender. Então, assim, isso foi crucial pra eu, desenvolver bem o idioma, sabe? Perfeito. Foi bem legal. Legal. Além de conhecer várias outras pessoas, né? E você desenvolve o speaking, enfim, é incrível. Bacana. E você, como que foi? No meu caso, como eu falei, eu morei em 2 estados diferentes, então eu acabei fazendo o seguinte: para completar os 6 créditos, como a Brenda mencionou, você tem que fazer 6 créditos por ano. Então, no meu primeiro ano, eu estudei numa community college, eu também fiz esses cursos de finais de semana, né? Numa escola pública, estudei numa escola pública. E eu estudei por 1 ano inteiro. É uma escola que o governo americano dá para as pessoas, para os estrangeiros, né? E você pode estudar, ficar quanto tempo você quiser lá. Tinha gente que já estava 2, 3 anos, era gratuito, e também era ESL, né? Que nem ela falou, English as Second Language, que é inglês como segunda língua. Aí eu fiz lá no primeiro ano, no segundo ano eu fiz numa outra community college na Virgínia. E aí eu acabei fazendo o TOEFL, o preparatório para o TOEFL, que na época, no segundo ano, meu inglês já estava bem melhor. E aí o ESL já não estava mais atendendo, então eu acabei fazendo o preparatório para o TOEFL, né? Minha intenção era só aprimorar a língua mesmo. Foi bem bacana. É bem legal.